Eu gostaria de saber assim, qual é a importância, o peso das doenças na sociedade, como é que isso reflete? As doenças do fígado, elas são extremamente prevalentes, né? Tanto a hepatite C, como eu falei, é uma doença que acometia muito a população brasileira. Hoje em dia, a gente já está erradicando e a previsão é que nos próximos anos se consiga, de fato, erradicar a hepatite C, né, em todas as unidades. Mas a doença hepática gordurosa não alcoólica, a esteatose hepática, é um problema de saúde pública no mundo inteiro, né? Se estima que 30% da população mundial tem gordura no fígado. Desses 30%, 3% vão ter uma doença grave secundária à gordura do fígado. Então, e aí que eu acho que entra o especialista da hepatologia. O diagnóstico é feito por um especialista ou um médico que tem um preparo parcial e consegue enxergar que tem alguma coisa ali? Então, essa é a grande importância, porque a esteatose está aí, é um problema extremamente prevalente. Só que se o médico, tanto o clínico geral, quanto, enfim, atendem aquele doente e vê que tem alteração das enzimas do fígado, ele tem que ter a percepção que aquilo ali pode ser uma doença grave. E aí entra um fator que é extremamente importante a gente falar, assim, as doenças do fígado não dão sintoma. A imensa maioria dos casos é silenciosa. E são doenças que cronificam e evoluem para a cirrose, evoluem para o tumor de fígado de uma maneira absolutamente silenciosa. Então, é importante que o médico tenha o conhecimento que aquela pequena alteraçãozinha no exame de sangue ou o ultrassom que mostra uma esteatose, uma gordurinha não dá bola, todo mundo tem, isso não pode acontecer. É inadmissível que hoje em dia um médico de qualquer especialidade não valorize a esteatose, porque a gente sabe a evolução e só as pessoas que têm um conhecimento da hepatologia grande vão poder entender que aquilo ali pode evoluir para um tumor de fígado e que tem que ser tratado. Quer dizer, as soluções também, a diversidade de soluções e a rapidez você consegue dar na medida que você consegue enxergar que tem algum problema ali. E valorizar, né? Eu acho que a gente tem que valorizar as pequenas alterações e não esperar que os doentes tenham sintoma de doença do fígado, nem a esteatose não vai dar sintoma, né? Porque muitas vezes as pessoas, estou com uma má digestão, estou com um problema no fígado. Isso não é problema no fígado, isso é problema de tubo digestivo. As doenças do fígado são silenciosas. Então, assim, é importante a gente saber que tem que valorizar a doença. Nós temos que ter pessoas treinadas em hepatologia para poder atender essa população, né? E que tenham um conhecimento mais aprofundado nisso. E aí entra também o ultrassom. Hoje em dia, o ultrassom consegue nos dizer se o doente tem ou não gordura no fígado em poucos minutos. Agora, que áreas da medicina, que médicos, eles poderiam se beneficiar mais se ele tiver especializado? Médico de família, clínico? Qual é aquele médico que, se ele acumular mais conhecimento sobre essa área, ele vai conseguir se beneficiar mais? Quando a gente pensa assim, nos grandes centros, né, nas capitais, em locais onde tem universidades boas, a gente sabe que tem super especialistas, né? Então, isso que eu falei, cada vez mais dentro da hepatologia, a gente pode ter hepatologistas que lidam só de tumor de fígado, outros que tratam exclusivamente de hepatite, outros hepatologistas que são especialistas em doença gordurosa do fígado. Mas isso nas grandes cidades. Então, que eles fazem a residência de gastroenterologia e depois vão fazer uma pós-graduação, mestrado, um doutorado em hepatologia, vão prestar a prova de título da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então, esses saem super preparados e é o nicho dos hepatologistas que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? Pessoas excepcionais. Mas nós não podemos esquecer que existem as cidades onde são, assim, é o interior, são cidades em que não tem esses super especialistas. Então, o bom conhecimento serve para todo médico. Aprender nunca é demais, né? Ampliar o conhecimento. Quer dizer, um clínico geral que atua numa cidade do interior pequena e que tem uma visão boa para a hepatologia, o paciente ele vai ter sempre. É porque, né, Fernanda, o objeto aqui de tratamento, de estudo é o ser humano, é o homem. E isso está mudando muito rapidamente. Nesse sentido, eu queria saber o seguinte, quando você fala de aumentar, ampliar o conhecimento nas cidades de outras regiões do país, aí tanto faz se esse médico é mais experiente ou se ele é um médico mais jovem. Quer dizer, é importante para qualquer um deles estar mais preparado, mais especializado, talvez. Eu acho que quando a pessoa sai da faculdade, vai fazer uma residência, seja ela qual for, de clínica médica, de gastro, tem que ver qual é o mercado de trabalho que ela vai atuar, né?
Eu, quando fiz a gastroenterologia, assim, já apaixonada pelo fígado, eu achei que faltava alguma coisa com relação à imagem, porque a gente sente falta do ultrassonografista especialista em fígado, né? Isso é no Brasil inteiro, porque o mercado hoje está muito dinâmico. Então, quem faz, por exemplo, ultrassom, tem aquela agenda de 15 minutos para fazer exames, é muito pouco tempo. Então, quando eu envio um paciente para... Quando eu recebo um paciente com uma alteração de exame de sangue, por exemplo, e vou pedir um ultrassom, eu preciso encaminhar esse doente por um médico que seja especialista em fígado, que ele conheça não só a parte da imagem, mas que também tenha um conhecimento da doença, porque ele vai me dar a resposta que eu quero. Então, esse nicho assim, de mercado, que eu digo que é fazer uma hepatologia completa, né? Desde o diagnóstico da doença, e hoje em dia nós temos técnicas diagnósticas muito avançadas, até proporcionar um melhor tratamento para o doente, e isso serve para qualquer canto do Brasil, desde os grandes centros até as cidades pequenininhas ali. A gente precisa de gente que entenda bem disso. Até por conta da diversidade de patologias, quanto mais você acumula conhecimento, você está mais preparado para enfrentar essa diversidade, não é? Sim, hoje em dia, assim, eu acho que o mercado da hepatologia, ele está muito amplo, as doenças, a população está envelhecendo mais, né? Acho que começa por aí, assim, as doenças crônicas, hoje em dia a gente vê com uma frequência muito grande. Os doentes vivem mais e necessitam ser acompanhados por mais tempo. Então, assim, hoje em dia a gente tem pacientes com cirrose hepática, por exemplo, né? Eu acho importante falar que, assim, qualquer doença do fígado, as mais prevalentes, a hepatite B, a hepatite C, a doença gordurosa do fígado, o álcool, né? Todas elas podem evoluir para a cirrose hepática. E a cirrose, ela é uma doença crônica e que vai precisar de um médico que acompanhe esse doente por muitos e muitos anos, porque os doentes vivem muitos anos. Hoje em dia a gente tem tratamentos muito bons para as patologias em geral, então essa cronificação a gente está levando para dentro da área da hepatologia também. A mesma coisa para pacientes com tumores de fígado, né? Hoje em dia a gente vê que com os tratamentos que existem, os doentes estão vivendo mais. A gente consegue ter uma dimensão de quantos pacientes, ou pelo menos desenhar um cenário daquele paciente que chega com uma queixa e isso muitas vezes acaba migrando para uma doença do fígado? Isso é muito prevalente. Nos exames de check-up, de rotina, assim, né, o problema é que a população, muito pouco, um percentual muito pequeno faz check-up, né, mas nos exames básicos, as enzimas do fígado, TGO, TGP, γ-GT, estão embutidas nesse check-up. Então, o paciente não sabe o que ele está fazendo uma leva de exame de sangue. Se nesse exame de sangue mostra alguma alteração ali, aí o médico vai ter oportunidade, dependendo do meio onde ele se encontra. Ou ele vai levar aquela investigação adiante, aí vem o que nós estávamos conversando no início, de valorizar a alteração, né? Então, ou ele vai levar adiante, ou ele vai encaminhar para a pessoa na sua cidade que sabe que é a que mais entende de fígado. Então, encaminhando para um hepatologista, essa pequena alteraçãozinha pode ser desde uma gordura no fígado sem maiores consequências, porque também nem todo doente com esteatose vai evoluir para uma cirrose ou para um hepatocarcinoma, com certeza não, felizmente não, mas vai poder ver se é isso que está acontecendo ou se não, se ele tem uma hepatopatia autoimune ou se já tem uma cirrose avançada e que não sabia. Infelizmente, às vezes nós nos surpreendemos com doentes que chegam pela primeira vez num hepatologista por hemorragia digestiva. Quer dizer, pacientes que sangraram das suas varices de esôfago porque têm uma hipertensão porta importante, uma cirrose avançada e que nunca apresentaram nenhum sintoma da sua doença hepática. Então, é um quadro extremamente assustador. Então, a gente precisa ter pessoas treinadas para atender, né? E aí a hepatologia também tem a parte de emergência médica, que são essas situações. Até porque, né, se você olhar para a função do médico, falando aqui de um jeito bem de leigo, ele está ali com o desafio de tentar identificar a doença e aliviar a dor daquele paciente. Exatamente, sempre. Né? Sempre que a gente busca isso. Assim, o doente, ele vem, e os pacientes crônicos, e a hepatologia tem muito isso, né? O paciente crônico do fígado, que tem a cirrose, eles vêm extremamente assustados. Existe aquele estigma de que a cirrose, bom, fez o diagnóstico, vai morrer em seguida.
E não é. Hoje em dia, o primeiro papel do médico... é um paciente longevo. Paciente longevo que, assim, vive muito bem por muitos anos, muitas vezes. Então, a gente tem, claro, pegar a doença lá do início, né? Eu quero diagnosticar esse doente na sua esteatose, fazendo uma boa ultrassonografia, e eu acho que isso é um papel que hoje em dia não é só do radiologista, é também do gastro, eu acho que a ultrassom está dentro da gastro, da hepatologia, mas eu quero ver essa esteatose e poder tratar isso para que ele não evolua para uma inflamação do fígado por gordura, para uma cirrose, para um tumor de fígado e que eu vá ver esse paciente aqui no final. Não, eu quero poder prevenir. Então, a gente tem essa ampla gama, assim, Agora, falando sobre o curso, que é a Fernanda que vai dar o curso aqui no SERJ, como é que foi idealizado esse curso? O que podem esperar dessa especialização? A formação, assim, eu acho que o curso foi preparado com muito carinho, né, com muito cuidado. E a gente consegue, desde uma etapa muito inicial assim, da formação, a nossa ideia é formar médicos que saiam daqui sabendo diagnosticar e tratar doenças do fígado, né? E que não só da parte clínica, como também ultrassom. Eu quero que o aluno da pós-graduação consiga ter uma ideia muito boa do diagnóstico ao tratamento. E começa o curso sendo preparado assim, desde aquela parte muito inicial da hepatologia, que é a fisiologia do fígado, a anatomia do fígado, coisas que a gente não vê desde a faculdade, se perde um pouco isso no caminho. Então, o curso consegue começar com as cadeiras mais básicas dentro da hepatologia e passar por todas as etapas das doenças mais prevalentes. E a gente vai abordar de forma muito atualizada assim, as guias, principais guias que tem nacional, europeia, americana, porque eu digo, é um mundo à parte, né? Então a gente tem guias só para hepatocarcinoma, outros só para hepatite. Então a gente consegue aprofundar bastante esse conhecimento. E a minha ideia, porque assim, quando eu fiz a hepatologia, eu fui para fora, né? Eu fiquei 1 ano e meio em Barcelona, depois de fazer um mestrado, doutorado em hepatologia, eu fui para Barcelona no Hospital Clínic, que é um centro que, para nós que fazemos hepatologia, é uma referência mundial. Eles são extremamente focados em doenças do fígado. E lá tem um serviço de ultrassonografia muito bom. E que, inclusive, quem é a chefe do serviço é gastroenterologista, não é radiologista. Então, lá eu consegui perceber uma ideia que a gente já tinha, que assim, a gente consegue fazer o diagnóstico ultrassonográfico junto com o diagnóstico clínico ao mesmo momento. Né? Imagina um doente que chega para você no consultório e vai diagnosticar uma esteatose, uma gordura no fígado. O que eu quero é poder, nesse curso, preparar os alunos para não só uma parte muito sólida da hepatologia clínica, como também eu quero que eles saiam fazendo ultrassom. Eu quero que o pós-graduando consiga sair daqui fazendo uma boa ultrassonografia e que ele seja referência na hepatologia na sua região. Completo. É um curso super completo. Assim, que aonde ele trabalha, seja lá na cidade do interior até os grandes centros, que ele seja referência assim, para a hepatologia. Né? E nesse sentido, assim, quando ele amplia o conhecimento, ele também vai ampliar as oportunidades de trabalho, eu entendo. Hoje em dia, eu digo assim, antes o gastroenterologista tinha um papel, né, que era fazer lá o seu diagnóstico, as endoscopias. Hoje em dia, o mercado evoluiu muito, né, o mercado de diagnóstico e da hepatologia em geral evoluiu. Então, hoje eu consigo, por exemplo, no meu consultório, na clínica onde eu trabalho, fazer. O paciente chega para mim e eu consigo, no mesmo momento da consulta, fazer ultrassom. Existe a elastografia, que é uma outra... um outro plus, assim, no atendimento, que além de fazer ultrassom, a gente pode, com o mesmo aparelho, fazer elastografia do fígado, que é o quê? Que é ver se o fígado está rígido, se ele tem risco de cirrose. Isso a gente consegue, hoje em dia, sem biópsia, não precisamos botar uma agulha no fígado, né? A gente consegue, pela elastografia, ver isso. Então, imagina, ainda mais um país como o nosso, que é tudo tão burocrático, né? Vem, pede um exame, o paciente vai, faz o exame, volta, demora 30 dias para voltar. Se no mesmo momento eu consigo atender esse doente no consultório, fazer ultrassom, ver que ele tem uma esteatose, conseguir quantificar a esteatose, se é leve ou se é acentuada, e ainda fazer uma elastografia para ver se esse fígado tem cirrose ou não, quer dizer, ele sai de uma consulta pronta. Então, acho que essa mudança na hepatologia, ela é muito boa para o profissional, porque nos abriu um leque
de possibilidade dentro da imagem que antes era um papel do radiologista. Hoje em dia, na minha cidade, eu sei que eu sou uma referência em ultrassom do fígado, quer dizer, os gastroenterologistas, os hepatologistas da minha cidade me encaminham os doentes, porque eles sabem que eu tenho conhecimento clínico e eu tenho conhecimento de ultrassom. Antes de eu perguntar sobre a perspectiva da profissão, eu gostaria só de avisar para quem está nos acompanhando aí pela internet e queira mandar perguntas, aproveitar agora que a gente faz ao vivo aqui para a doutora Fernanda, esclarecendo detalhes do estudo da hepatologia e também do curso em si. Com relação à perspectiva da profissão, dessa especialidade, como é que você vê esse horizonte? Eu acho que cada vez mais tem pessoas que estão se apaixonando pela hepatologia. Eu acho que isso é... Quem faz gastro não acaba encaminhando os doentes para o hepatologista, né? Então, eu vejo que tem muita gente, tem cursos muito bons de hepatologia no Brasil inteiro, tem cursos tanto de mestrado, doutorado, cursos de pós-graduação, para atender toda a demanda, né? Da disponibilidade do médico. Tem pessoas que não têm disponibilidade de fazer um mestrado, um doutorado, então vão migrar para um curso de pós-graduação, que tem um horário mais flexível. Então, eu acho que esse interesse pela hepatologia é extremamente importante, assim. E ainda que abrindo o mercado de trabalho, porque doente vai ter sempre. Doente com patologias do fígado, assim, dando essa prevalência alta, né, de 30% da população tem esteatose, esses doentes têm que ser tratados por especialistas. E por que esse crescimento? A esteatose, a doença gordurosa hepática não alcoólica, porque aqui a gente está falando de um fígado gorduroso não alcoólico, né? Diferente a etiologia da doença gordurosa do álcool. Tem muita relação com a síndrome metabólica, quer dizer, com o paciente obeso, diabético, estilo de vida, a população está obesa, né? Então, a gente imagina assim que 30% da população tem esteatose. Dos doentes obesos que têm um índice de massa corporal acima de 40, essa chance de ter esteatose aumenta para mais de 50%. Né? Então, quer dizer, está muito ligado ao estilo de vida. Então, o fígado é um órgão que não aguenta muito tranco, nem de álcool, e nem de gordura, e nem de sedentarismo, e o diabetes, se não é tratado, tudo isso... Não, e é tudo que a gente está vivendo como sociedade. Né? Nossa. Tudo respeita no fígado. Tem uma pergunta, voltou, da Maísa Simões, que eu acho que talvez você tenha respondido, mas você pode se aprofundar se preferir. Que a elastografia hepática se é abordada no seu curso. A elastografia é um mercado que hoje, assim, ela está tanto para o radiologista quanto para o hepatologista. Eu diria que no início, a especialidade que começou a elastografia, na verdade, foi com o FibroScan, né, que é um aparelho que media a rigidez do fígado. Quem fazia são os hepatologistas, não é o radiologista. Então, hoje a gente vê que a elastografia, tanto pelo FibroScan, como quando migrou agora a técnica de elastografia ARF, que é nos aparelhos de ultrassom, a gente entende isso como sendo também do hepato. Quer dizer, as clínicas de radiologia fazem, com certeza fazem a elastografia, fazem muito bem, mas o hepatologista pode fazer no seu consultório, além de fazer ultrassom, fazer elastografia. Então, eu diria que o nosso curso ele tem dois pilares muito fortes, assim, para preparar o aluno para a hepatologia clínica, mas também focar no ultrassom, e aí vem a parte de rastreamento de hepatocarcinoma, porque isso é muito importante a gente falar também. A ultrassonografia, uma vez que o doente tem a cirrose, ele tem que fazer ultrassonografia a cada 6 meses, porque se existe um tumor de fígado que vai se instalar nesse fígado com cirrose, eu quero ver esse tumor com 1 centímetro. É um protocolo que você aprende quando você se especializa. É o protocolo mundial. O protocolo da Sociedade Americana, da Sociedade Europeia, da Sociedade Brasileira de Hepatologia, todos eles preconizam ultrassom de 6 em 6 meses no doente com cirrose. Então, independente se ele está em São Paulo, se ele está no interior de uma cidadezinha muito pequenininha, ele tem que fazer ultrassom de 6 em 6 meses, porque a chance do cirrótico ter câncer de fígado, ela é maior do que de uma pessoa que não tem. Então, se estima que 1 a 5% ao ano de risco de desenvolver um câncer de fígado em quem tem cirrose. E aí, de novo, nós estamos falando de pessoas que vivem muitos anos. Então, imagina, 1 a 5% ao ano é uma prevalência grande no surgimento de câncer de fígado. Então, o ultrassom tem esse papel, fazer o rastreamento, a cada 6 meses fazer ultrassom para diagnosticar tumores pequenos.
Então, e hoje em dia, eu diria que esse é um dos pilares do curso de hepatologia, né? Tem uma teoria muito forte no carcinoma hepatocelular, nas hepatites virais, na esteatohepatite e na cirrose e suas complicações, mas também o rastreamento do hepatocarcinoma, fazendo um bom ultrassom, e a elastografia orbicular. Hoje em dia, a elastografia ela entrou no mercado, não só mais o fibroscan, mas como eu falei, agora a elastografia por ultrassom, elastografia por ressonância, né? São métodos de avaliar a rigidez do fígado e o risco de desenvolver cirrose, que faz parte do dia a dia. Agora, a gente falou muito aqui, você disse bastante sobre, focou muito no diagnóstico. E agora, eu gostaria que você falasse sobre as soluções. Na medida que você tem uma indicação, você tem uma identificação do problema, você também pode ampliar muito as suas opções e as suas soluções, quando você está mais preparado. Claro. E a ideia é que o especialista em fígado, né, ele não precisa ser gastroenterologista, ele pode ser clínico geral, ele pode ser um médico de família, ele pode ser ter qualquer especialidade anterior que quer agora ter um conhecimento maior em fígado. A ideia é que esse médico consiga diagnosticar a doença hepática e tratá-la. Né? E tratá-la, assim, com os tratamentos mais atuais que se tem hoje em dia, são muitos os tratamentos para hepatite B, para hepatite C, como eu disse que a gente está medicando, hepatite C, e orientar com relação à síndrome metabólica, né? O diabetes, enfim, a obesidade, tentar que eles entendam a importância da mudança do estilo de vida. Isso tudo faz parte do médico. Fernando, tem ali uma fila de perguntas, eu vou passar. O Sebastião, ele pergunta se a gente vai ter paciente para atendimento clínico durante o exame. Quer dizer, se vai ter prática. Durante o curso. De pós-graduação. Esse curso de pós-graduação, assim, como eu estava dizendo, ele é um curso que veio desde a parte teórica lá inicial até o tratamento. A parte de ultrassom, e aí que eu acho que vem, o CETROS é uma escola de ultrassom em que possibilita que a gente ensine o aluno com doentes reais. Então, o aluno que vem para o CETROS, ele vai aprender a doença, ele vai ver o paciente com ultrassom, ele vai aprender a fazer ultrassom com um paciente real, né? E nós vamos ensinar também uma parte mais avançada do curso, que é a intervenção, que é a biópsia de fígado, a paracentese, enfim. Então, em pacientes reais, com certeza nós teremos. O curso ele é metade prático e metade teórico. E isso muda tudo, né? Na hora que você recebe conhecimento, quando você pode aplicar e poder exercitar, enfim. É fundamental, né? De ter pacientes para poder trabalhar, porque uma coisa é a teoria, a outra, assim, quando a gente fala em método de imagem, tem que ter paciente para poder realmente fazer o exame. Olha, uma pergunta da Andréa, que é sobre o curso, se ele é para radiologistas ou só para clínicos? Esse é um curso que o clínico, o clínico geral, vai aperfeiçoar a sua teoria e vai aprender muito forte o ultrassom. O radiologista, que já tem o ultrassom embutido, vai aprender muito forte a parte clínica. Então, eu acho que ele é um curso que é bom para qualquer especialidade. E o radiologista, ele tem uma peculiaridade que é assim, quando eu, como hepatologista, se eu solicito um ultrassom, eu não vou mandar para qualquer radiologista. Eu vou mandar para o radiologista que faz o melhor ultrassom de fígado no lugar onde eu estou. E se esse radiologista tem um conhecimento teórico por trás, faz toda a diferença na hora do exame. Né? Até porque o ultrassonografista, o radiologista, ele tem que saber o que o médico quer, o que ele espera do meu laudo. Então, hoje, se eu faço um ultrassom para um gastro, para um hepatologista que me encaminha doente, eu não quero dizer assim, o fígado está um pouquinho heterogêneo e já parte para... Não. Se eu acho que no ultrassom esse fígado tem uma característica de cirrose muito inicial, mesmo que eu não tenha certeza, eu vou colocar isso, eu vou enfatizar. Né? Ou se esse você corre o risco de encaminhar algo parcial, ou então que pode errar no diagnóstico. Que eu vejo hoje em dia dos laudos de ultrassom, é que assim, é tudo... Os médicos têm muito medo de processo. Né? Hoje em dia, médico é processado por tudo, existem advogados especialistas em processar médico, isso existe. Então, para se proteger, o que o radiologista, especificamente, que está lhe dando o diagnóstico, o que ele faz? Pode ser, né? Pode estar relacionado. Então, acaba que os laudos, eles são muito vagos. Então, se você tem um conhecimento clínico importante e sabe que aquele doente, com aquela história,
tem uma chance de ter cirrose. E na hora do meu exame eu vejo um fígado um pouco irregular, algumas alterações anatômicas, eu sei que esse doente tem cirrose. Então eu posso dizer que o meu exame ele é característico de hepatopatia crônica, porque daí esse doente vai seguir um acompanhamento do hepatologista. Porque se ele faz um ultrassom de check-up, né? O fígado heterogêneo passa adiante, ele só vai fazer ultrassom em outro ano. Então ele passou um ano sem saber que ele tem doença do fígado. E não é raro chegar para a gente na consulta, no exame de ultrassom, pacientes com tumores de fígado de 5 centímetros. Esse doente já fez. Que deve ter passado. Passou. Então, a gente tem radiologistas muito bons e radiologistas que são mais no rapidão do dia a dia, né? Tudo a cada 15 minutinhos um exame, porque, enfim, o mercado de trabalho exige isso, mas nesses exames mais rápidos pode passar muita coisa. Então, eu quero um radiologista confiável para fazer o meu exame. Então, acho que aí o radiologista vai se beneficiar desse curso nesse sentido. Olha, a Silvia Regina, ela pergunta se o curso é adequado para clínicos que não fazem ultrassom. E também uma segunda pergunta também que ela faz, que se o curso dá noções básicas de ultrassonografia. O curso ele é adequado para qualquer pessoa que queira aprender patologia. Né? Assim, qualquer médico que queira ampliar o conhecimento, aprofundar o conhecimento na hepatologia e ser referência nas doenças do fígado na sua região, ele é um candidato que com certeza vai se beneficiar do curso. Se o curso dá uma noção de ultrassonografia, não, o curso ensina a ultrassonografia, o curso ensina o médico a fazer ultrassom e fazer um bom ultrassom, né? Mas eu acho que ele pega esse leque de quem quer aprofundar o conhecimento clínico das doenças do fígado como um todo e que quer também aprender a fazer ultrassom. Hoje em dia, eu acho que o ultrassom, como eu falei no início, acho que pode fazer parte do dia a dia do gastro, do dia a dia do hepatologista, do clínico geral que lida com as doenças do fígado. E falando numa linguagem bem simples, assim, ajuda a não comer bola, não é? Exatamente. Na hora de um diagnóstico, está ali decidindo a vida de alguém que daqui a pouco pode voltar um ano depois, e aí sim, você vê que tinha um tumor lá atrás que não foi visto. E eu acho que é um diferencial, assim, eu sou apaixonada pela hepatologia, mas eu sou igualmente apaixonada pelo ultrassom. É uma coisa que eu não sei hoje dizer qual é a parte que me atrai mais. Hoje em dia, a minha semana é dividida em 5 turnos clínicos e 5 turnos dentro do hospital, né, da Santa Casa, como membro da radiologia desse hospital. Então, assim, e eu também posso, durante a minha consulta, atender o doente e ele já pode fazer ultrassom na hora da consulta. E se quiser fazer elastografia, ele vai também fazer elastografia no mesmo momento. Então, acaba sendo muito mais dinâmico, né? O meu dia a dia não é só atendendo e conversando com os doentes e avaliando a doença do fígado, mas é também entrando em outro ramo, que é lindo, assim, a ultrassonografia. E é muito complementar, né? Eu acho que o ultrassom, hoje em dia, se eu digo assim, eu tenho um doente no meu consultório, e eu vou colocar na mesa de exames. Uma coisa é palpar o abdômen. Eu posso palpar, eu posso ver se tem meteorismo, eu posso ver se tem alguma visceromegalia, tudo no meu exame clínico. Ok. E acho que a medicina inicial, essa de valorizar, né, o exame clínico, eu acho que está muito bem. Só que hoje em dia nós temos aparelhos que veem o fígado, que veem a vesícula se tem cálculo, que vê se o pâncreas está inflamado. Então, se eu consigo, ao invés de palpar o abdômen, colocar num aparelho de ultrassom, enxergar a barriga do meu paciente por dentro... Bom, aí a gente está entrando numa outra área que eu acho que entra em todas as outras profissões, que é você se atualizar do ponto de vista tecnológico. É o que acontece, por exemplo, na gineco e obstetrícia, né? Os ginecologistas, muitos deles, tem o aparelho de ultrassom no consultório. Então, eles fazem uma ecografia transvaginal, muitos fazem ecografia mamária dentro da consulta com o ginecologista. Então, assim, por que não o gastro e o hepatologista entrar nesse ramo, né, da ultrassonografia? É bem ligado. Tem mais ali? Tinha uma pergunta que ficou mais embaixo. Vamos subir. Aqui. O curso... Essa é boa, hein? O curso é muito caro? Vale a pena? Quem está perguntando? É a Maísa de novo. Eu tô achando que a Maísa vai fazer. Só que ela tá ali, ó, para decidir. Mas assim, ó, eu vou te dizer, eu não sei o valor do curso. Eu sou muito sincera, eu não sei. O Cetros tem uma equipe de marketing ótima, uma equipe financeira ótima. Então, assim, acho que tem que ligar e ver aqui no curso como é que é esse valor. Mas eu posso te garantir, com absoluta certeza, que todo e qualquer investimento que for feito aqui no Cetros
e eu posso falar especificamente do curso de pós em Nepato agora, que tu não vai te arrepender em nenhum minuto. Qualquer investimento ele vai ter um retorno grande, porque com tudo isso que a gente fala, de poder atender e fazer ultrassom, elastografia, está agregando valor à consulta. O que eu quero? Eu quero que o aluno saia daqui atendendo, sendo referência na sua cidade. Como referência, vai poder cobrar a consulta, vai poder cobrar ultrassom, não precisa fazer, dependendo de onde está, o mercado é muito dinâmico, o Brasil é muito grande, mas pode não fazer por convênio, cobrar ultrassom, cobrar elastografia. Então, o investimento no conhecimento, ele é sempre necessário, vai ser sempre necessário. Hoje, se eu tenho, eu sou gastro e hepatologista, mas eu tenho um título de especialista do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é uma prova muito bem preparada, mas é uma prova muito difícil, né? E que amplia, assim, eu precisei saber ultrassom de tireoide, ultrassom músculo-esquelético. Uma formação bem completa. Bem completa, que eu não tinha, que não é o meu dia a dia. Mas eu queria ter a prova de título do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então eu vim para o CETROS, fiz um curso. Claro, estudei antes, porque 30, 40 dias antes, quando saiu o edital, eu já comecei a estudar. E vim fazer um curso intensivo no CETROS de 7 dias. Mas foram 7 dias mergulhados no ultrassom. E eu posso te dizer que, assim, bom, aí eu fiz a prova e passei na prova de título na primeira vez que eu fiz. É uma prova que não é fácil. Então, foi um investimento, eu tive aquele investimento. Né? Mas ele me deu um retorno que hoje eu tenho muito orgulho em dizer, eu acho que esse ano foi o que melhor aconteceu, assim, pela primeira vez que eu fiz a prova. E eu tenho esse título. Para mim, estava uma pendência ainda no meu currículo ter essa prova de título. Então, assim, eu também pensei, será que vale a pena investir nesse curso? Bom, hoje, eu não tenho a menor dúvida de dizer que vale a pena investir. Conhecimento vale a pena investir sempre. É mais nessa área, né, que você tem que estar cada vez mais completo, porque as patologias são tão diversas e tudo mais. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se o curso é adequado. Bom, gente, eu acho que é o seguinte, a gente vai encerrando por aqui. Eu agradeço muito a participação de todos. Obrigada, Fernanda. Vocês podem, então, entrar em contato direto com o CETROS para saber outros detalhes, mais informações. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela participação e muito obrigada por também participar dessa entrevista com você, que eu aprendi bastante também. Obrigada, pessoal.